Vocês não podem fazer isso conosco. Por favor, não nos deixem aqui. Helena não conseguia acreditar. Os próprios filhos estavam abandonando-os no meio do nada. Vamos ver se sobrevivem sem nós, Carlos gritou rindo antes de acelerar. O que eles não imaginavam é que os pais guardavam um segredo milionário que mudaria tudo para sempre. Helena estava na cozinha desde cedo preparando o almoço preferido dos filhos. Macarronada com molho caseiro, aquela que Carlos adorava desde pequeno. Ela havia acordado antes do sol nascer, animada porque os meninos tinham ligado na véspera dizendo que vinham visitá-los. Fazia quase 3 meses que não apareciam. Antônio arrumava a sala pela 5ª vez, ajeitando as almofadas do sofá velho, limpando a poeira que insistia em voltar. Max, o cachorro caramelo que ganharam dos netos anos atrás, corria de um lado para o outro sentindo a expectativa no ar. O animal sabia quando algo importante estava para acontecer. Será que eles vão trazer as crianças dessa vez? Helena perguntou, enxugando as mãos no avental. Os olhos dela brilhavam com aquela esperança que só mãe tem, mesmo depois de tantas decepções. Não sei, minha filha. Você sabe como eles são, sempre ocupados. Antônio tentava não alimentar expectativas, mas no fundo também estava ansioso. Sentia falta dos filhos, mesmo que eles nunca demonstrassem sentir falta dos pais. O carro chegou pontualmente ao meio-dia. Um sedã prateado, bonito, daqueles que custam mais que a casa inteira onde Helena e Antônio moravam há 40 anos. Carlos desceu primeiro, ajeitando o paletó. Vicente veio logo atrás, mexendo no celular sem olhar para a porta da casa. Meus filhos! Helena saiu correndo para abraçá-los, mas algo na postura deles a fez diminuir o passo. Não havia sorriso nos rostos. Não havia aquele brilho de quem veio com saudade. Oi, mãe! Carlos deu um abraço rápido, mecânico, como quem cumprimenta um conhecido distante. Pai! Acenou para Antônio que estava na porta. Vicente mal levantou os olhos do telefone. E aí? Helena sentiu um aperto no peito, mas empurrou a sensação para longe. Entrem, entrem! Fiz aquela macarronada que vocês gostam. Tem bolo de chocolate também. Gastei a manhã inteira fazendo. Mãe, a gente não vai ficar. Carlos foi direto ao ponto. Precisamos conversar sobre uma coisa importante. Conversar? Mas sobre o quê? Antônio se aproximou, Max colado nas pernas dele. Vamos dar uma volta de carro. É melhor conversarmos longe daqui. Vicente finalmente guardou o celular e olhou para os pais. Havia algo frio naquele olhar, algo que Helena nunca tinha visto antes. Mas eu fiz almoço. Mãe, pelo amor de Deus, não é sobre comida. É sério. Carlos já estava voltando para o carro. Helena olhou para Antônio confusa. Ele encolheu os ombros, igualmente perdido. Pegaram uma bolsa pequena, trancaram a casa e entraram no banco de trás do sedã. Max pulou junto, acomodando-se aos pés de Helena. O carro começou a andar. Carlos dirigia em silêncio. Vicente continuava no celular. Helena tentou puxar conversa algumas vezes, perguntando dos netos, do trabalho, da saúde das noras. Recebia respostas curtas, monossilábicas, como se estivesse incomodando. Depois de meia hora, ela percebeu que não estavam indo para lugar nenhum conhecido. A estrada ficava cada vez mais deserta, cercada por terreno seco e arbustos baixos. O sol batia forte no asfalto, criando aquelas ondas de calor que distorcem a visão. Carlos, para onde estamos indo? Antônio finalmente perguntou, a voz saindo mais séria. Vocês já vão entender. A resposta veio seca, sem explicação. Helena começou a ficar nervosa. Apertou a bolsa contra o peito, onde guardava os presentes que havia comprado para os netos com o dinheiro da aposentadoria. 2 carrinhos para o Pedrinho, uma boneca para a Isabela. Eram simples, comprados numa loja de bairro, mas ela havia escolhido com tanto carinho. O carro diminuiu a velocidade e parou no acostamento. Não havia nada ao redor. Apenas a estrada vazia cortando o deserto, o céu azul sem nuvens e o silêncio pesado que anunciava a tempestade. Saiam do carro. Carlos desligou o motor. Como assim, filho? Helena não entendia. Vamos fazer o que aqui? Saiam. Ele repetiu, mas dessa vez o tom era ordem, não pedido. Antônio abriu a porta devagar, ajudando Helena a descer. Max pulou atrás.
olhando ao redor confuso. Vicente já estava no porta-malas, puxando a mala velha que os pais tinham trazido. O que está acontecendo? Antônio sentiu o sangue gelar quando viu o filho jogando a mala no chão da estrada. Carlos se virou para eles e foi naquele momento que Helena viu. Viu nos olhos do filho que havia criado, alimentado, embalado para dormir durante noites inteiras, algo que partiu seu coração em pedaços. Não havia amor ali. Não havia gratidão. Não havia sequer humanidade básica. Vocês são velhos demais, Carlos começou, as palavras saindo com uma frieza que cortava mais que faca. Estão ficando caros. Remédios, médicos, comida, contas. A gente não aguenta mais sustentar vocês. Sustentar? Helena sentiu as pernas fraquejarem. Mas a gente vive da nossa aposentadoria, que não dá para nada. Vicente se intrometeu. E vocês ainda ficam pedindo ajuda toda hora. Que vergonha! Nossos amigos riem da gente por ter pais pobres. As palavras caíam como pedras sobre Helena. Ela lembrou de todas as vezes que vendeu suas coisas para dar aos filhos. A aliança de casamento que negociou para pagar a escola particular de Carlos. As joias da mãe dela que foram trocadas por livros e uniforme de Vicente. Os finais de semana que deixou de passear para economizar cada centavo e dar vida melhor para eles. Vocês não podem fazer isso. Antônio tentou se aproximar, mas Carlos levantou a mão num gesto de pare. A gente pode e vai. Estamos cansados. Vocês tiveram a vida de vocês, agora deixem a gente viver a nossa. Helena começou a chorar. Lágrimas grossas que escorriam pelo rosto enrugado enquanto ela tentava processar que aquilo estava realmente acontecendo. Mas vocês são nossos filhos. E vocês são o peso que está nos impedindo de progredir. Vicente abriu a porta do carona. Vamos ver se sobrevivem sem nós. Carlos riu. Foi uma risada cruel, sem um pingo de compaixão. É isso mesmo, mano. Vamos ver se esses velhos inúteis conseguem se virar sozinhos. Não! Helena correu em direção ao carro, tropeçando nos próprios pés. Caiu de joelhos no asfalto quente, a bolsa se abrindo e os presentes dos netos rolando pela estrada. Por favor, não façam isso! Mas o motor já tinha ligado. Carlos acelerou, levantando uma nuvem de poeira que cobriu Helena ainda de joelhos na estrada. Vicente nem olhou para trás. Simplesmente colocou o fone de ouvido e voltou para o celular. O carro desapareceu no horizonte, deixando para trás 2 idosos destruídos e um cachorro que não entendia o que tinha acabado de acontecer. Antônio se ajoelhou ao lado de Helena, abraçando-a enquanto ela chorava desesperada. Max latia na direção que o carro tinha ido, como se ainda houvesse esperança deles voltarem. Calma, meu amor. Calma. Antônio também chorava, mas tentava ser forte. A gente vai dar um jeito. Como? Helena levantou o rosto, olhos vermelhos e inchados. Estamos no meio do nada. Sem água, sem comida, sem ninguém. Ele não tinha resposta. Apenas apertou a esposa contra o peito, sentindo o coração dela batendo acelerado demais para alguém da idade dela. Tinha medo que ela não aguentasse aquilo. O sol continuava castigando sem piedade. A estrada permanecia vazia. E ali, naquela imensidão de terra seca e céu infinito, 2 idosos que haviam dedicado a vida inteira aos filhos enfrentavam a pior traição que um coração de pai e mãe pode conhecer. Helena pegou os presentes que tinham caído, guardando-os de volta na bolsa com mãos trêmulas. Ainda acreditava que os filhos voltariam. Que perceberiam o erro, dariam meia volta, pediriam perdão. Mas o horizonte permanecia vazio. E o que Helena e Antônio não sabiam, não podiam nem imaginar naquele momento de dor profunda, é que a vida estava prestes a virar completamente de cabeça para baixo. Que um segredo guardado há décadas estava para vir à tona. E que aqueles filhos que os abandonaram com tanto desprezo logo descobririam o erro mais caro que já cometeram na vida. Mas essa revelação ainda levaria tempo. Por enquanto, tudo o que existia era dor, abandono. E 3 corações partidos tentando entender como o amor pode se transformar em crueldade tão facilmente. O sol estava no ponto mais alto do céu quando Helena finalmente parou de chorar. Não porque a dor tivesse passado, mas porque não tinha mais lágrimas. Antônio continuava sentado ao lado dela no asfalto quente, segurando sua mão com força, como se aquele gesto pudesse protegê-la de tudo o que estava acontecendo.
Max farejava a mala velha que os filhos tinham jogado na estrada. O cachorro parecia confuso, indo e voltando entre os donos e a direção que o carro tinha seguido, como se ainda esperasse que Carlos e Vicente voltassem a qualquer momento. Precisamos sair daqui. Antônio foi o primeiro a falar, a voz saindo rouca. Ficar parado não vai resolver nada. Helena assentiu devagar, mas quando tentou levantar, as pernas tremeram. O impacto emocional tinha sugado toda a energia do corpo dela. Antônio a segurou firme, ajudando-a a ficar em pé. Pegou a mala e começaram a caminhar pela estrada, sem saber direito para onde ir. Cada passo doía, não só pelo cansaço físico, mas pela dor que perfurava o peito a cada respiração. Helena olhava para a bolsa onde guardava os presentes dos netos e sentia vontade de gritar. Tinha economizado durante meses para comprar aqueles brinquedos simples. Pulou refeições, deixou de comprar remédios importantes, tudo para ver o sorriso das crianças. Você lembra quando o Carlos era pequeno? Helena quebrou o silêncio depois de caminhar em quase meia hora. Ele tinha medo de dormir sozinho. Passava a noite inteira na nossa cama, agarrado em mim. Antônio engoliu seco. Lembro. E o Vicente ficava doente toda hora. Aquela pneumonia que ele teve, eu passei 15 dias sem dormir cuidando dele no hospital. A voz de Helena tremia. Vendi minha aliança de casamento para pagar os remédios que o convênio não cobria. Eu sei, meu amor. Então como? Ela parou de andar, virando-se para o marido. Como eles conseguem fazer isso com a gente? Antônio não tinha resposta. Apenas puxou a esposa para mais um abraço, sentindo o corpo dela tremer contra o dele. Max se aproximou, encostando o focinho na perna de Helena, como se quisesse consolar também. O som de um motor ao longe fez os três ficarem alertas. Um carro estava vindo na direção deles. Helena sentiu o coração acelerar, uma pontinha de esperança brotando no peito. Será que eram os meninos voltando? Será que tinham se arrependido? O veículo diminuiu a velocidade conforme se aproximava. Era um carro popular, dirigido por um homem de meia idade. Ele parou ao lado deles, abaixando o vidro. Estão precisando de ajuda? O homem olhou para os três com preocupação genuína. Por favor, senhor. Antônio se aproximou. Nossos filhos nos deixaram aqui. Precisamos de carona para a cidade mais próxima. O motorista olhou para a esposa dele, uma mulher loira que estava no banco do passageiro. Eles trocaram um olhar rápido, e Helena viu algo passar entre eles. Pena misturada com medo. Olha, eu sinto muito pela situação de vocês. O homem coçou a cabeça, claramente desconfortável. Mas a gente não pode se envolver. Hoje em dia nunca se sabe, entende? A gente não vai fazer nada. Antônio tentou explicar. Só precisamos de uma carona. A mulher loira sussurrou algo para o marido. Ele balançou a cabeça e voltou a olhar para Antônio. Desculpa mesmo. Boa sorte para vocês. E acelerou, deixando os três na poeira novamente. Helena sentiu as pernas cederem. Caiu sentada na beira da estrada, levando as mãos ao rosto. Ninguém vai ajudar a gente. Vai sim. Antônio se ajoelhou na frente dela, segurando o rosto da esposa entre as mãos. Alguém vai parar. Você precisa acreditar. Acreditar em quê? Nossos próprios filhos nos abandonaram. Por que estranhos iriam nos ajudar? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada e sem resposta. Antônio abriu a mala procurando algo útil. Encontrou roupas velhas, alguns remédios para pressão alta, uma foto antiga dos 4 juntos quando os meninos eram pequenos. Ele pegou aquela fotografia amarelada pelo tempo e ficou olhando. 2 garotos sorridentes abraçados aos pais numa festa de aniversário. Onde tinha ficado aquela família? Quando o amor tinha virado indiferença. Não tem água aqui. Ele revirou tudo, mas não havia nenhuma garrafa. Vou ter que racionar o que temos. Helena tirou uma garrafinha pequena da bolsa. Sobrou isso do remédio que tomei pela manhã. Era pouco. Muito pouco. Antônio sabia que aquela quantidade não duraria nem o resto da tarde com aquele sol escaldante. As horas passaram devagar, torturantes. Outros 3 carros passaram, mas nenhum parou. Helena havia parado de acenar também. A esperança estava se esvaindo junto com as forças dela. Antônio. Ela chamou com voz fraca, levando a mão ao peito. Está apertando aqui. Ele sentiu o pânico tomar conta. Helena tinha problema no coração.
Nada grave, mas precisava tomar os remédios regularmente e evitar emoções fortes. Aquele dia tinha sido o oposto de tudo isso. Respira devagar, meu amor. Devagar. Ele pegou o remédio dela na mala. Deu com o pouco de água que restava. Vai passar. Eu prometo que vai passar. Helena se deitou no chão, usando a mala como travesseiro. Max se enroscou ao lado dela, aquecendo o corpo da dona. Antônio ficou olhando a esposa com aquela sensação horrível de impotência. Tinha passado a vida inteira trabalhando, suando, quebrando as costas em oficina mecânica para dar conforto para a família. E agora estava ali, sem conseguir fazer nada para proteger a mulher que amava. A tarde foi dando lugar ao início da noite. A temperatura, que era insuportável de tão quente, começou a cair rapidamente. Em questão de 1 hora, o calor deu lugar a um frio cortante que fazia os 3 tremerem. Vem aqui. Antônio puxou Helena para perto, envolvendo ela com o próprio corpo. Max se espremeu entre os dois, compartilhando o calor. A gente vai ficar junto, bem junto. Helena estava quieta demais. Antônio ficou preocupado até sentir a respiração dela, regular e profunda. Ela tinha adormecido de exaustão. Melhor assim. Pelo menos no sono ela não sentia a dor. A noite no deserto era de um silêncio assustador. Não havia barulho de carros, de animais, de nada. Apenas o vento frio soprando pela estrada vazia e as estrelas brilhando num céu tão limpo que parecia irreal. Antônio ficou acordado a noite inteira. Tinha medo de dormir e algo acontecer com Helena. Ficou observando ela respirar, fazendo orações silenciosas, pedindo forças para aguentar mais um dia. Só mais um dia. Quando as primeiras luzes do amanhecer começaram a clarear o horizonte, Helena se mexeu. Abriu os olhos devagar, desorientada por alguns segundos antes de lembrar onde estava e por quê. Sobrevivemos à noite. Antônio tentou sorrir, mas saiu mais como uma careta. Sobrevivemos. Ela repetiu, mas a palavra tinha um gosto amargo. Sobreviver não era viver. Era apenas não estar morto ainda. Max se levantou, esticou as patas e começou a latir. Não era o latido de medo ou agressividade. Era diferente. Animado. Antônio olhou na direção que o cachorro apontava e viu algo se aproximando pela estrada. Uma caminhonete velha, com a pintura descascando, e um barulho de motor que indicava muitos anos de uso. O veículo diminuiu a velocidade e parou exatamente na frente deles. A porta se abriu e desceu uma senhora. Devia ter uns 70 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, usando vestido de algodão puído, mas limpo. Havia algo nos olhos daquela mulher que Helena reconheceu imediatamente. Era a dor de quem já tinha sofrido muito na vida. Vocês estão bem? A senhora se aproximou, a voz saindo mansa, mas firme. Não, Helena respondeu com honestidade. A gente não está nada bem. A mulher olhou para os dois, depois para a mala velha, depois para Max. Não precisou perguntar o que tinha acontecido. Dava para ver na cena toda a história de abandono e desespero. Meu nome é Marta. Ela estendeu a mão. E vocês não vão passar mais nenhuma noite nessa estrada. Podem vir comigo. Helena olhou para Antônio. Será que podiam confiar? Será que aquela mulher era real ou apenas mais uma ilusão da desidratação e cansaço? Por que está nos ajudando? Antônio precisava entender. Dona Marta deu um sorriso triste, carregado de memórias dolo-helenas. Porque eu sei exatamente o que é ser abandonada pela própria família. Sei o que é sentir que o mundo inteiro virou as costas. E sei que nessa hora, a gente precisa ser o anjo de alguém. Aquelas palavras tocaram fundo no coração de Helena. Ela se levantou com a ajuda do marido, pegou a mala e os 3 seguiram Dona Marta até a caminhonete. Enquanto o veículo se afastava daquela estrada maldita, Helena olhou pela janela e viu o local onde tinham passado as piores horas das vidas deles. Não sabia ainda, mas aquele era apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo. E em algum lugar longe dali, Carlos e Vicente seguiam suas vidas sem nem imaginar o erro catastrófico que tinham acabado de cometer. A casa de Dona Marta era pequena, simples, com paredes que já tinham visto dias melhores e um telhado que rangia quando o vento soprava forte. Mas para Helena e Antônio,
Depois de passarem a noite inteira numa estrada deserta, aquele lugar parecia o paraíso. Podem ficar à vontade. Dona Marta acendeu a luz da sala, revelando móveis velhos, mas bem cuidados. Havia crochê sobre o sofá, cortinas de algodão desbotadas pelo sol e fotos emolduradas nas paredes. Vou preparar um chá. Vocês devem estar com fome. A senhora não precisa se incomodar. Antônio disse, mas a voz saiu fraca. A verdade é que ele não comia nada desde o café da manhã do dia anterior. Incomodar nada. Faz tempo que não tenho visitas. Dona Marta sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. A casa fica grande demais quando a gente está sozinho. Helena se sentou no sofá, abraçando a bolsa contra o peito. Max se deitou aos pés dela, finalmente relaxando depois de horas em estado de alerta. Antônio ficou observando as fotos na parede. Havia uma família ali. Marido, esposa, um menino, todos sorrindo. É sua família? Ele perguntou quando Dona Marta voltou da cozinha trazendo pão, manteiga e chá quente. Era. A resposta veio carregada de peso. Meu esposo partiu há 15 anos. Problema no coração. Foi rápido, não sofreu. E o menino da foto? Dona Marta parou de servir o chá. Suas mãos tremeram ligeiramente antes dela continuar. Meu filho, Leonardo. Ele tem 40 anos agora. Ele não mora aqui? Não mora em lugar nenhum perto de mim. Ela se sentou numa cadeira velha de balanço. Faz 8 anos que não nos falamos. Helena levantou os olhos, reconhecendo na voz daquela mulher a mesma dor que estava sentindo. O que aconteceu? Dona Marta respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para contar uma história que machucava cada vez que era lembrada. Quando meu esposo partiu, ficou uma herança pequena. Não era muito, mas era o suficiente para eu viver tranquila os últimos anos. Leonardo achou que tinha direito a esse dinheiro, mas era seu. Antônio se aproximou. Exatamente. Mas para ele, eu já estava velha demais. Não precisava de nada. Disse que eu era egoísta por guardar aquele dinheiro, em vez de dar para ele que tinha família, tinha contas, tinha planos. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Dona Marta. Um dia ele apareceu aqui com papel de procuração, querendo que eu assinasse para ele ter acesso à conta. Quando recusei, ele explodiu. Meu Deus! Helena cobriu a boca com a mão. Ele disse que eu era uma velha inútil, que estava atrapalhando a vida dele, que ele tinha vergonha de ter uma mãe pobre morando numa casa caindo aos pedaços. Dona Marta limpou as lágrimas com a ponta do avental. Então eu fiz uma coisa. Menti para ele. Mentiu como? Antônio perguntou. Disse que tinha doado tudo para uma instituição de caridade, que não sobrou nada. Ele ficou furioso. Me xingou de todos os nomes que vocês podem imaginar. E foi embora. Nunca mais voltou. O silêncio que caiu na sala era pesado como chumbo. Helena sentia o coração apertado, não só pela própria dor, mas pela dor compartilhada com aquela mulher que acabara de conhecer. E o dinheiro? Antônio precisava saber. Realmente doou? Dona Marta deu um sorriso amargo. Não, está guardado, cada centavo. Mas prefiro viver sozinha e em paz do que ser usada pelo próprio filho. Aprendi que família de verdade não é quem tem o mesmo sangue. É quem fica quando não tem mais nada para ganhar. Helena desabou a chorar. Todas as emoções que tinha segurado nos últimos dias explodiram de uma vez. Dona Marta se levantou e abraçou ela, e ali ficaram as duas mães que tinham dado tudo pelos filhos e receberam abandono em troca. Por que eles fazem isso com a gente? Helena perguntou entre soluços. O que fizemos de errado? Nada, minha filha. Não fizemos nada errado. O erro não é nosso. É deles que esqueceram o que é gratidão, o que é amor, o que é família. Dona Marta acariciava os cabelos de Helena como se fosse sua própria filha. Mas a gente sobrevive. A gente sempre sobrevive. Antônio se juntou ao abraço e os três ficaram ali, unidos pela dor, mas também pela esperança de que dias melhores existiam em algum lugar. Depois que todos se acalmaram, Helena lembrou da bolsa. Abriu devagar e tirou os presentes que tinha comprado para os netos. 2 carrinhos para Pedrinho, uma boneca para Isabela. Olhou para aqueles brinquedos simples e sentiu uma dor tão profunda que quase não conseguia respirar. O que é isso?
Dona Marta perguntou suavemente. Presentes para meus netos. Helena segurou a boneca contra o peito. Economizei durante meses para comprar. Pulava refeições para guardar dinheiro. Deixei de comprar remédio importante para juntar cada real. Sua voz falhou. Eles nem sabem que eu pensei neles. Nunca vão saber. Dona Marta pegou a boneca da mão de Helena e olhou com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Sabe o que eu fiz no último aniversário do meu neto? Fiz um bolo. Demorei o dia inteiro fazendo. Coloquei velinha, embrulhei presente, esperei ele aparecer. Ela parou, a voz embargada. Ele nem lembrou que era aniversário. Mandou mensagem dizendo que estava ocupado. O bolo estragou na geladeira. O presente ainda está no armário. As duas mulheres se olharam e algo passou entre elas. Um entendimento profundo de que não estavam sozinhas naquela dor. Que havia outras mães, outros pais, outros avós pelo mundo inteiro passando pela mesma agonia de serem esquecidos, descartados, tratados como peso. A gente se torna invisível quando fica velho, Helena disse, limpando as lágrimas. É como se tudo o que fizemos não valesse mais nada. Não é que não vale, Dona Marta respondeu pegando a mão dela. É que eles escolhem não ver, porque ver significaria reconhecer o sacrifício. E reconhecer o sacrifício traria culpa. É mais fácil nos transformar em vilões na cabeça deles. Antônio estava encostado na parede, ouvindo tudo em silêncio. Pensava em todos os anos que trabalhou até as mãos sangrarem, na oficina mecânica que vendeu para pagar faculdade particular para Carlos. Nos finais de semana que deixou de descansar para fazer bico e garantir que Vicente tivesse o material escolar completo. Em cada promessa que cumpriu, cada sacrifício que fez, cada sonho que abandonou em nome dos filhos. Eu não me arrependo, ele disse de repente, surpreendendo as duas mulheres. De nada que fiz por eles, porque fiz por amor, e amor verdadeiro não espera a retribuição, mas dói quando não vem. Helena completou. Dói, Antônio concordou. Dói muito, mas a gente continua sendo quem sempre fomos, pais que amam, e eles vão ter que viver sabendo que abandonaram esse amor. Dona Marta serviu mais chá, e os três ficaram conversando até tarde da noite, compartilhando histórias, dividindo dores, mas também rindo de memórias boas que ainda existiam guardadas em algum lugar do coração. Quando Helena e Antônio finalmente foram dormir no quarto de hóspedes que Dona Marta preparou com carinho, Helena abraçou o marido e sussurrou: e se acontecer o mesmo com a gente? E se tiverem interesse só por dinheiro se descobrirem sobre a herança? Antônio não tinha pensado nisso. A carta do advogado ainda estava guardada no bolso, dobrada e amassada. Ele não tinha contado para Helena todos os detalhes. Não tinha dito o valor exato. Tinha medo. Medo de que aquele dinheiro mudasse tudo. Medo de que os filhos voltassem não por amor, mas por ganância. A gente vai ser esperto, ele respondeu apertando a esposa contra o peito. Vamos descobrir a verdade antes de revelar qualquer coisa. E enquanto Helena adormecia nos braços dele, exausta emocional e fisicamente, Antônio ficou acordado olhando para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido, pensando no que ainda estava por vir, porque em algum lugar, numa cidade a horas dali, uma carta lacrada esperava na caixa postal da casa abandonada de Helena e Antônio. Remetente: Escritório Monteiro e Associados. Advocacia. Assunto: herança urgente. Prazo de 48 horas para contato. E ninguém sabia que aquela carta estava lá. Ninguém ainda. Mas segredos não ficam escondidos para sempre. E quando a verdade finalmente viesse à tona, nada seria mais como antes. Helena acordou com um cheiro de café fresco. Levou alguns segundos para lembrar onde estava e por quê. O quarto de hóspedes de Dona Marta tinha uma janela pequena por onde entrava a luz suave da manhã. Max dormia enroscado aos pés da cama e Antônio já não estava ao lado dela. Levantou devagar, o corpo ainda dolorido de tudo que tinha passado. Encontrou o marido e Dona Marta na cozinha, conversando baixo enquanto tomavam café. Bom dia, Helena disse, e os dois se viraram com sorrisos que pareciam forçados. Algo estava diferente. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Dona Marta puxou uma cadeira para ela. Fiz café do jeito forte, igual gente do interior gosta. Obrigada. Helena se sentou, mas não tirou os olhos de Antônio.
Conhecia aquele homem há mais de 50 anos. Sabia quando ele estava escondendo alguma coisa. Tomaram café em silêncio por alguns minutos até que Antônio limpou a garganta. Helena, preciso te contar uma coisa. Sobre aquela carta que chegou antes dos meninos aparecerem. O coração dela disparou. Que carta? Chegou um dia antes deles virem nos buscar. Era de um escritório de advocacia. Eu abri, li, mas não tive tempo de te mostrar porque os meninos chegaram logo depois. E o que dizia? Antônio tirou o papel amassado do bolso e estendeu para ela. Helena pegou com mãos trêmulas e começou a ler. À medida que os olhos dela percorriam as palavras, o rosto ia ficando mais pálido. Isso é real? Ela olhou para o marido, sem acreditar. É. Fui pessoalmente ao escritório 2 dias atrás, antes de Dona Marta nos encontrar. Confirmei tudo. 12 milhões de reais. Helena sussurrou o valor, a voz sumindo no final. Antônio, a gente viveu a vida inteira na pobreza. Vendemos nossas coisas, passamos necessidade, tudo para dar conforto para os meninos. E esse dinheiro estava lá esse tempo todo? Não estava disponível, Antônio explicou. Ficou retido esperando eles me encontrarem. Meu pai biológico, aquele que me abandonou quando eu era bebê, deixou terras. Essas terras foram vendidas para uma mineradora anos atrás. O dinheiro ficou guardado porque não conseguiam localizar o herdeiro. Dona Marta observava a cena em silêncio, apertando a xícara de café entre as mãos. E agora? Helena perguntou. O que a gente faz? Essa é a parte que eu queria conversar com você. Antônio puxou a cadeira para mais perto. Temos um prazo. 48 horas para responder e iniciar o processo de transferência. Se não respondermos, o dinheiro vai para o Estado. 48 horas? Mas a carta chegou quando? Faz 4 dias. Helena levou a mão à boca. Antônio, o prazo já passou. Não passou. Eu liguei para o escritório ontem da casa de Dona Marta. Expliquei a situação. Eles estenderam o prazo por mais uma semana. Graças a Deus. Helena respirou aliviada, mas logo a expressão dela mudou. Espera, os meninos sabem disso? Não. A carta chegou para nós. Eles não viram. Dona Marta finalmente falou. Posso dar minha opinião? Por favor. Helena se virou para ela. Não contem para seus filhos. Ainda não. A voz dela saiu firme, carregada de experiência. Testem eles primeiro. Vejam se o arrependimento é real ou se é interesse. Como vamos fazer isso? Antônio perguntou. Deixa eles pensarem que vocês não têm nada, que estão pobres, dependendo da caridade alheia. Se eles aparecerem mesmo assim, buscando vocês de coração, aí sim vocês revelam. Mas se sumirem, se não ligarem, se continuarem com a vida deles como se vocês não existissem... Dona Marta parou, deixando o final da frase no ar. Helena entendeu. Era exatamente o que Dona Marta tinha feito com o próprio filho. E ele nunca mais tinha voltado. Mas e se eles voltarem só pelo dinheiro quando descobrirem? Helena tinha medo disso. Medo de ser amada apenas por interesse. Aí vocês vão saber a verdade. Antônio segurou a mão dela. E verdade, por mais que doa, é melhor que ilusão. Naquele momento, o telefone antigo de Dona Marta tocou. Ela atendeu e, após ouvir por alguns segundos, estendeu o aparelho para Antônio. É para você. Dizem que é do escritório de advocacia. Antônio pegou o telefone surpreso. Alô? Senhor Antônio Mendes da Silva? Uma voz masculina, formal, ecoou do outro lado. Sim, sou eu. Aqui é Dr. Henrique Monteiro, do escritório responsável pela herança do senhor. Conseguimos o endereço onde o senhor está através do número que forneceu. Precisamos marcar uma reunião urgente. Há documentos que precisam ser assinados pessoalmente. Pode ser hoje? Perfeitamente. O senhor pode vir até nosso escritório? Antônio olhou para Helena e Dona Marta. Posso. Qual o endereço? Anotou tudo num papel, agradeceu e desligou. Vou ter que ir até a cidade. O advogado precisa que eu assine uns papéis hoje mesmo. Eu vou com você. Helena se levantou. Não. Antônio a segurou gentilmente. Você ainda está fraca. Descansa. Eu vou. Resolvo tudo e volto antes do anoitecer. Prometo. Helena queria discutir, mas sabia que ele estava certo. Ainda sentia o corpo dolorido, a cabeça leve. Precisava de mais descanso. Dona Marta ofereceu a caminhonete emprestada. Antônio aceitou agradecido e partiu.
deixando as duas mulheres e Max na casa. Assim que o barulho do motor sumiu na distância, Helena começou a andar de um lado para o outro na sala. E se os meninos descobrirem sobre o dinheiro antes da gente decidir o que fazer? Como eles descobririam? Dona Marta tentou acalmar. Não sei, mas tenho um pressentimento ruim. E o pressentimento de Helena não estava errado. Naquele exato momento, a 200 quilômetros dali, Carlos estava na casa dos pais recolhendo alguns objetos. Não por saudade ou remorso, apenas porque tinha esquecido de pegar uns documentos que estavam guardados lá. Vicente foi junto, mais por curiosidade que por ajuda. Que cheiro horrível! Vicente torceu o nariz ao entrar. A casa estava fechada há dias, o ar parado, móveis cobertos de poeira. Vamos logo, pega o que precisa e sai. Carlos estava nervoso. Algo naquela casa mexia com ele de uma forma que não queria admitir. Foi quando Vicente viu a caixa de correio transbordando. Cara, olha isso. Os velhos não pegaram correspondência. E daí? Vai que tem conta atrasada no nome deles que pode cair na gente. Carlos bufou, mas foi até a caixa. Retirou um monte de panfletos, boletos e uma carta com aparência oficial. O remetente chamou atenção. Escritório Monteiro e Associados, Advocacia. O que é isso? Vicente se aproximou. Carlos abriu, mesmo sabendo que não devia. Leu rapidamente e, conforme os olhos dele percorriam as palavras, o rosto ia mudando de expressão. Ficou vermelho, depois branco, depois vermelho de novo. Não é possível, ele murmurou. O que foi? Os velhos têm uma herança. Carlos segurou a carta com tanta força que o papel amassou. Uma herança de 12 milhões de reais. Vicente arrancou a carta da mão do irmão e leu também. Sentiu as pernas bambearem. 12 milhões? Os velhos que a gente deixou na estrada? Os dois se entreolharam. A mesma realização atingindo os dois ao mesmo tempo. Tinham abandonado os pais justamente quando eles estavam prestes a receber uma fortuna. Uma fortuna que, por direito, seria herdada pelos filhos um dia. A gente precisa encontrar eles. Carlos começou a andar de um lado para o outro, desesperado. Agora. Imediatamente. E como? A gente deixou eles no meio do nada. Não sei. Liga para hospitais, abrigos, delegacias, qualquer coisa. Vicente pegou o celular com mãos trêmulas. Mas antes de discar, olhou para o irmão. E se eles já tiverem? Não conseguiu terminar a frase. O peso da possibilidade era grande demais. Não. Carlos recusou a pensar nisso. Eles estão vivos. Precisam estar. Não por amor, não por preocupação, mas por puro interesse nos 12 milhões que acabavam de descobrir. E enquanto os dois irmãos iniciavam a busca desesperada pelos pais, Antônio estava no escritório do Dr. Henrique, assinando papéis que mudariam tudo. Helena estava na casa de Dona Marta, sem saber que os filhos já tinham descoberto o segredo. E Max dormia tranquilo, sem imaginar que uma tempestade estava prestes a desabar sobre todos eles. A verdade tinha vindo à tona. Agora era só questão de tempo até que tudo explodisse. Antônio voltou da cidade no final da tarde com uma expressão que Helena não conseguia decifrar. Ele estacionou a caminhonete de Dona Marta e ficou sentado por alguns segundos, apenas olhando para o nada através do para-brisa empoeirado. Helena saiu da casa correndo, Max latindo animado atrás dela. E então? O que aconteceu? Está tudo certo. Antônio desceu devagar, segurando uma pasta de documentos. Assinei tudo. O dinheiro vai estar disponível em nossa conta em 3 dias úteis. 3 dias? Helena repetiu, como se não conseguisse processar a informação. Em 3 dias a gente vai ter 12 milhões de reais. É. Antônio entrou na casa, cumprimentou Dona Marta com um aceno e se sentou pesadamente no sofá. Mas aconteceu uma coisa no escritório. O quê? As duas mulheres perguntaram ao mesmo tempo. O Dr. Henrique me contou que meu nome foi publicado num edital há 2 meses. É procedimento padrão quando estão procurando herdeiros. Qualquer pessoa que souber pesquisar registros públicos pode encontrar essa informação. Helena sentiu o sangue gelar. Os meninos sabem pesquisar na internet. Exatamente. Dona Marta se aproximou. Quer dizer que eles podem descobrir? Podem. Ou talvez já tenham descoberto. Antônio tirou o telefone do bolso. Recebi 17 chamadas perdidas enquanto estava no escritório.
todas dos meninos. O silêncio que caiu na sala era tão pesado que até Max parou de se mexer. Eles sabem. Helena sussurrou, levando a mão ao peito. Descobriram sobre o dinheiro. Não temos certeza ainda. Antônio tentou ser racional, mas no fundo sabia que era verdade. Como se estivesse esperando aquele momento, o telefone dele tocou. O nome que apareceu na tela fez o coração dos três acelerar. Carlos. Não atende, Dona Marta disse rápido. Ainda não. Deixa ver o que eles vão fazer. Mas o telefone tocou de novo. E de novo. E de novo. Até que uma mensagem chegou. Antônio abriu e leu em voz alta, a voz saindo mais grossa a cada palavra. Pai, mãe, pelo amor de Deus, atendam o telefone. Estamos desesperados procurando vocês. Desculpa por tudo. A gente errou muito. Por favor, digam onde estão. Precisamos conversar urgente. Amamos vocês. Helena cobriu o rosto com as mãos. Parte dela queria acreditar que aquele arrependimento era real. Parte dela sabia que não era. Responde dizendo que estão bem, mas não fala onde estão, Dona Marta sugeriu. Vamos ver como eles reagem. Antônio digitou devagar. Estamos bem, sendo cuidados por uma pessoa de bom coração. Não se preocupem conosco. A resposta veio em menos de 10 segundos. Graças a Deus. Onde vocês estão? Vamos buscar agora. Não importa a hora, não importa o lugar. Vocês são nossos pais. Nosso lugar é cuidar de vocês. Helena leu a mensagem e as lágrimas começaram a escorrer. Será que eles mudaram mesmo? Será que perceberam o erro? Faz um teste. Dona Marta pegou o telefone da mão de Antônio. Manda isso aqui. E digitou algo que fez Antônio arregalar os olhos. A mensagem dizia: descobrimos que vamos receber uma pequena ajuda do governo. Um auxílio para idosos em situação vulnerável. R$300 por mês. Pelo menos não vamos mais dar trabalho para vocês. Helena olhou para Dona Marta, entendendo o plano. Aquela era a armadilha perfeita. Se os filhos estivessem voltando por amor, não importaria se os pais tinham dinheiro ou não, mas se estivessem voltando por interesse. A resposta demorou. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, até que finalmente o telefone vibrou. Que bom que vão receber essa ajuda, mas isso não muda nada. Queremos vocês de volta. Não é sobre dinheiro, é sobre família. Eles estão mentindo, Helena disse, mas havia esperança na voz. Não estão? Antônio não respondeu. Apenas olhou para Dona Marta, que balançou a cabeça devagar. Tem um jeito de descobrir. A senhora se levantou. Manda outra mensagem. Diz que receberam proposta de morar num abrigo para idosos. Tudo pago pelo governo. Quarto individual, comida, remédios, tudo. E que estão pensando em aceitar, porque lá não vão incomodar ninguém. Antônio digitou exatamente isso e enviou. Dessa vez a resposta veio quase instantânea. Abrigo? Vocês não precisam de abrigo. Vocês têm família, têm casa, têm a gente. Por favor, não tomem nenhuma decisão antes de conversarmos pessoalmente. Helena sentiu o coração apertar. Eles parecem sinceros. Parecem. Dona Marta concordou. Mas a aparência não é verdade. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo. As duas se sentaram prestando atenção. Quando meu filho descobriu sobre minha herança, ele também voltou. Dona Marta começou, a voz carregada de dor antiga. Apareceu com flores, com presentes, dizendo que tinha errado, que tinha refletido, que queria reconstruir nossa relação. Chorou nos meus braços, pediu perdão de joelhos. E o que você fez? Helena perguntou. Acreditei. Quis acreditar tanto que ignorei todos os sinais. Deixei ele voltar para minha vida. Cozinhava para ele, lavava roupa, fazia tudo que uma mãe faz. Dona Marta limpou uma lágrima que insistia em cair. Até o dia que ele pediu para eu assinar uma procuração. Disse que era para facilitar, para ele poder me ajudar com as contas, com os documentos. Confiante, quase assinei. Mas não assinou? Antônio perguntou. Não, porque meu vizinho que trabalha em cartório viu o documento e me alertou. Aquela procuração dava poder total sobre minha conta. Leonardo poderia fazer o que quisesse com meu dinheiro. Helena levou a mão à boca, horrorizada. Quando confrontei ele, sabe o que aconteceu? Dona Marta continuou. Ele nem negou. Disse que eu era velha mesmo, que não precisava de tanto dinheiro, que ele tinha mais anos pela frente e merecia mais.
pegou as coisas dele e foi embora. Nunca mais voltou. O silêncio que seguiu era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio velho na parede. Estou contando isso. Dona Marta olhou para Helena e Antônio. Não para fazer vocês perderem a esperança, mas para abrirem os olhos. Às vezes a gente ama tanto que fica cego. E cegueira na hora errada pode custar tudo. Antônio segurou a mão de Helena. O que você quer fazer? Helena ficou em silêncio por um longo momento. Pensou em Carlos bebê, chorando de cólica nas madrugadas enquanto ela andava pela casa embalando ele. Pensou em Vicente aprendendo a andar, dando os primeiros passos em direção aos braços dela. Pensou em todas as festas de aniversário, todos os natais, todos os momentos de família que pareciam tão perfeitos na época. Quero acreditar que meus filhos são bons. Ela finalmente disse, a voz tremendo. Quero acreditar que o arrependimento é real. Mas você tem medo, Dona Marta completou. Tenho muito medo de descobrir que eles só voltaram pelo dinheiro. Porque aí eu vou ter certeza que perdi meus filhos. E não sei se vou aguentar essa dor. Antônio a puxou para um abraço. Então a gente faz o seguinte. Marca um encontro com eles. Mas não fala nada sobre a herança. Deixa eles pensarem que a gente não tem nada mesmo. E observa. Observa cada palavra, cada gesto, cada olhar. A verdade sempre aparece para quem sabe onde procurar. E se a verdade for dolo, Helena? Helena perguntou contra o peito dele. Então a gente enfrenta juntos, igual sempre fizemos. Dona Marta se levantou e foi até a cozinha, dando privacidade ao casal. Max subiu no sofá e deitou a cabeça no colo de Helena, como se soubesse que ela precisava de conforto. Antônio pegou o telefone e digitou. Podemos nos encontrar, mas no nosso tempo, quando estivermos prontos. Por enquanto, apenas saibam que estamos bem e seguros. A resposta de Carlos veio carregada de desespero mal disfarçado. Mas quando? Precisamos resolver isso logo. Não podem ficar dependendo de estranhos. Somos sua família. E foi nessa última frase que Helena viu. Viu o que Dona Marta tinha tentado mostrar. Não havia sentimos sua falta ou estávamos preocupados com vocês. Havia apenas urgência, pressa, necessidade de resolver logo. Eles sabem sobre o dinheiro, Helena disse, agora com certeza. E voltaram por isso. Antônio assentiu devagar. Também tinha visto. Então o que fazemos? Ela perguntou. A gente dá para eles exatamente o que eles deram para nós. Antônio respondeu, uma firmeza nova na voz. A gente mostra o que é abandono, o que é rejeição, o que é descobrir que as pessoas que você mais ama só te querem por interesse. Vingança? Helena ficou surpresa. Não. Antônio balançou a cabeça. Justiça e lição de vida que eles nunca vão esquecer. E naquele momento, com o sol se pondo atrás das montanhas e pintando o céu de laranja, e Helena e Antônio tomaram a decisão que mudaria tudo. Não iam simplesmente perdoar e esquecer. Iam fazer os filhos entenderem, sentirem na pele o tamanho do erro que cometeram. Porque às vezes, amor verdadeiro não é dar tudo, é ensinar o valor do que foi perdido. Passaram-se 2 dias desde que Antônio e Helena decidiram não revelar a verdade para os filhos. 2 dias de mensagens desesperadas, ligações insistentes, promessas cada vez mais exageradas. Carlos e Vicente estavam ficando impacientes. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou. Helena estava ajudando Dona Marta a estender roupa no varal quando ouviram o barulho de um carro parando em frente à casa. Não era a caminhonete velha de Dona Marta, era o sedã prateado que elas conheciam bem demais. Eles encontraram a gente. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Antônio saiu correndo da casa. Como descobriram o endereço? Não tiveram tempo de pensar. Carlos e Vicente desceram do carro, mas não estavam sozinhos. Havia mais 2 pessoas com eles. Um homem de terno com uma pasta de couro e uma mulher com câmera profissional no ombro. Pai! Mãe! Carlos abriu os braços como se fosse o filho mais amoroso do mundo. Finalmente encontramos vocês! Vicente estava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Mas Helena conhecia aquele filho. Ele nunca chorava de verdade. Sabia fingir quando precisava. Como nos acharam? Antônio cruzou os braços, mantendo distância.
Contratamos um detetive particular. Carlos se aproximou. Gastamos uma fortuna, mas valeu cada centavo. Vocês são nossa prioridade. Detetive particular? Helena olhou para o homem de terno. E quem é esse senhor? Dr. Maurício Andrade. O homem estendeu a mão. Advogado da família. Os rapazes me contrataram para ajudar a regularizar a situação de vocês. Que situação? Antônio não apertou a mão dele. A questão da vulnerabilidade social, senhor. O advogado puxou papéis da pasta. Seus filhos querem garantir que os senhores tenham todos os direitos assegurados. Pensão alimentícia reversa, tutela, procuração para facilitar o acesso a tratamentos médicos. Helena sentiu o sangue gelar. Procuração. A mesma palavra que tinha destruído a relação de Dona Marta com o filho. A gente não precisa de procuração. Antônio disse firme. Estamos bem, sendo cuidados. Por uma estranha, Vicente finalmente falou, apontando para Dona Marta que observava tudo da varanda. Vocês preferem ficar com uma desconhecida do que com os próprios filhos? Essa desconhecida fez mais por nós em 3 dias do que vocês em 3 anos. Helena respondeu. E havia algo diferente na voz dela. Não era mais dor. Era raiva controlada. Carlos percebeu que a abordagem não estava funcionando. Fez sinal para a mulher com a câmera. Pai, mãe, a gente sabe que erramos. Erramos muito. Por isso trouxemos a Fernanda aqui. Quem é Fernanda? Antônio perguntou. Repórter de um programa de televisão. A mulher sorriu aproximando a câmera. Carlos e Vicente me contaram a história emocionante de vocês. Querem documentar esse reencontro para mostrar que família sempre encontra um jeito de se reconciliar. Helena olhou para Antônio, horrorizada. Eles queriam usar o reencontro como propaganda. Criar uma imagem pública de filhos arrependidos para depois, provavelmente, reivindicar a herança sem parecerem vilões. Desliguem essa câmera. Antônio deu um passo à frente. Agora, pai, é para o bem de todos. Carlos insistiu. Imagine quantas famílias podem se inspirar na nossa história. Na nossa história? Helena sentiu algo explodir dentro dela. Todas as semanas de dor, humilhação e abandono vieram à tona de uma vez. Vocês querem contar que história, Carlos? A parte em que deixaram a gente no meio do deserto para morrer? Ou a parte em que riram da nossa cara dizendo, vamos ver se sobrevivem sem nós? A expressão de Carlos mudou. O sorriso falso desapareceu por uma fração de segundo antes dele recompor a máscara. Mãe, a gente estava nervoso, estressado. Nervoso? Helena começou a andar em direção aos filhos, e havia tanta intensidade nela que os dois recuaram. Eu quase tive um problema sério no coração naquela estrada. Seu pai passou a noite inteira me protegendo do frio para eu não congelar. A gente bebeu a última água que tínhamos para tomar remédio. Nervoso não justifica isso. Vicente olhou para o advogado, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Mãe, a gente já pediu desculpas. Não pediram. Antônio interrompeu. Não uma vez sequer. Todas as mensagens de vocês falavam em resolver a situação, em trazer a gente de volta, mas nunca em pedir perdão pelo que fizeram. Estamos pedindo agora. Carlos juntou as mãos como em oração. Perdão, pai. Perdão, mãe. A gente errou feio, mas queremos consertar. Consertar como? Helena perguntou. Trazendo advogado e câmera? Isso é consertar? Dona Marta, que tinha ficado observando da varanda até então, desceu os degraus devagar. Posso fazer uma pergunta para seus filhos, Helena? Pode. Ela se aproximou de Carlos e Vicente, estudando os rostos deles com aquela sabedoria de quem já tinha visto aquela peça antes. Vocês descobriram sobre a herança, não foi? O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Carlos e Vicente se entreolharam rapidamente, mas foi o suficiente. A verdade estava estampada na cara deles. Que herança? Carlos tentou fingir surpresa, mas saiu falso demais. A herança de 12 milhões de reais do pai do Antônio. Dona Marta soltou a informação como quem joga uma bomba no meio da sala. A reação foi instantânea. O advogado levantou as sobrancelhas, interessado. A repórter apontou a câmera diretamente para Helena e Antônio. Carlos e Vicente pararam de fingir. Então é verdade? Vicente foi direto ao ponto. Vocês têm 12 milhões? Tinham. Carlos corrigiu rápido demais. Vocês têm 12 milhões e não contaram para a gente? Ali estava.
A máscara tinha caído completamente. Não havia mais filho arrependido. Apenas ganância pura e descarada. Por que deveríamos contar? Antônio perguntou calmamente. Vocês nos abandonaram achando que não tínhamos nada. Voltaram só porque descobriram sobre o dinheiro. Não é assim? Carlos tentou reverter. A gente já estava procurando vocês antes de saber. Mentira. Helena disse simplesmente. 17 ligações perdidas só começaram depois que vocês encontraram a carta na nossa casa. Vicente ficou vermelho. Tinha sido pego na mentira. E daí? Somos seus filhos. Temos direito à herança quando vocês partirem. Quando partirmos? Helena repetiu, incrédula. Vocês tentaram antecipar essa partida nos deixando no deserto. Foi um erro! Carlos gritou, perdendo completamente a compostura. As pessoas erram, mas isso não muda o fato de que somos família. Esse dinheiro é nosso também. Nosso! Antônio deu um passo à frente. Vocês não trabalharam um dia sequer para esse dinheiro. Não passaram necessidade enquanto eu trabalhava até as mãos sangrarem. Não venderam a aliança de casamento para pagar a escola de ninguém. Não economizaram pulando refeições. Fizemos tudo isso por vocês. E quando chegou a hora de vocês retribuírem, o que fizeram? Nos jogaram fora como lixo. A câmera estava capturando tudo. A repórter percebia que estava diante de algo muito maior que uma história de reconciliação. Estava documentando a verdade crua e dolo Helena de uma família destruída pela ganância. Senhor Antônio, o advogado tentou intervir. Vamos manter a calma. Podemos resolver isso de forma civilizada. Posso elaborar um acordo que beneficie todos. Não queremos acordo. Helena disse, e pela primeira vez em semanas sentiu-se forte. Queremos que nossos filhos olhem para a gente e digam a verdade. Uma única vez. Vocês voltaram pelo dinheiro ou por nós? Carlos e Vicente se entreolharam. Era a pergunta que expunha tudo. A pergunta que não tinha resposta certa porque a verdade era feia demais para ser dita em voz alta. Isso não é justo. Vicente murmurou. Vocês não podem nos fazer escolher. Não estamos fazendo vocês escolherem, Antônio respondeu. Estamos pedindo honestidade. Se voltaram pelo dinheiro, digam. Se voltaram por amor, provem. Como vamos provar? Carlos estava começando a perder a paciência de verdade. O que vocês querem? Que a gente se ajoelhe? Que a gente chore? Que a gente implore? Queremos que vocês sintam, Helena disse, lágrimas finalmente escorrendo. Sintam uma fração do que a gente sentiu quando foram embora rindo. Sintam o que é descobrir que as pessoas que você mais ama no mundo só te querem por interesse. O silêncio que seguiu era pesado demais. Até Max, que tinha ficado escondido atrás de Dona Marta o tempo todo, não fazia barulho. Foi Vicente quem quebrou primeiro. Tá bom, é verdade. A gente voltou porque descobriu sobre o dinheiro. Satisfeitos? Carlos virou para ele furioso. Cala a boca, idiota! Para quê? Eles já sabem! Vicente explodiu. A gente não ia voltar não, tá? A gente achou que tinha se livrado do peso deles. Mas aí apareceu essa herança e mudou tudo. Helena levou a mão ao coração. Ouvir a verdade era mais doloroso do que imaginar. Antônio a segurou firme, impedindo que ela caísse. Então é isso? Helena perguntou com voz quebrada. Valemos 12 milhões, mas não valemos amor? Nenhum dos dois respondeu. A verdade já tinha sido dita. Não havia como voltar atrás. Dona Marta se aproximou de Helena, abraçando-a. Agora vocês sabem. Sabem exatamente quem eles são. A repórter continuava filmando tudo, percebendo que tinha nas mãos um material que ia viralizar. Não era história de reconciliação. Era a exposição de uma verdade que milhões de famílias viviam em silêncio. Saiam da minha propriedade. Dona Marta disse, voz firme e autoritária. Agora, nós não terminamos. Carlos começou. Terminaram sim, Antônio disse. E vão descobrir que algumas escolhas têm consequências que duram para sempre. Uma semana se passou desde o confronto na casa de Dona Marta. Uma semana em que Helena e Antônio tiveram que processar tudo o que tinham ouvido, tudo o que tinham sentido, tudo o que tinham perdido. O vídeo gravado pela repórter tinha vazado na internet e viralizado. Milhões de pessoas comentavam, compartilhavam, choravam junto com aquela história de abandono e traição. Carlos e Vicente tentaram controlar os danos.
Deram entrevistas dizendo que tudo tinha sido tirado de contexto, que estavam sendo injustiçados, que os pais estavam sendo manipulados por Dona Marta. Mas ninguém acreditou. A verdade estava clara demais naquelas imagens. Foi Dr. Henrique Monteiro, o advogado da herança, quem marcou a reunião final. Todos precisavam estar presentes. Helena, Antônio, Carlos, Vicente e Dona Marta como testemunha. Era hora de decidir o destino dos 12 milhões. O escritório de advocacia ficava num prédio elegante no centro da cidade. Helena vestia um vestido simples, mas limpo, que Dona Marta tinha emprestado. Antônio usava camisa e calça que tinham sido do falecido marido de Dona Marta. Eles não tinham luxo, mas tinham dignidade. E dignidade valia mais que qualquer roupa cara. Carlos e Vicente já estavam na sala de reunião quando eles chegaram. Vestidos impecavelmente, cabelos arrumados, postura confiante. Acreditavam que ainda podiam reverter a situação. Que dinheiro sempre falava mais alto. Bom dia, doutor. Henrique cumprimentou todos formalmente. Obrigado por comparecerem. Vamos resolver essa questão de uma vez por todas. Ele abriu uma pasta grossa e colocou documentos sobre a mesa. A herança do falecido pai do senhor Antônio está oficialmente liberada. 12 milhões de reais, já descontados impostos e taxas. Estão disponíveis para transferência imediata. Carlos e Vicente se inclinaram para a frente, olhos brilhando. Mas antes de prosseguirmos, Dr. Henrique continuou. O senhor Antônio solicitou fazer uma declaração, com a permissão de todos. Antônio se levantou devagar, olhou para os filhos, aqueles homens que um dia foram bebês nos braços dele. Sentiu uma pontada de dor, mas também de clareza. Algumas coisas precisavam ser ditas. Quando vocês eram pequenos, ele começou, voz firme, mas emocionada. Eu prometi que daria tudo por vocês. E cumpri essa promessa. Trabalhei até as mãos sangrarem. Vendi minha oficina dos sonhos para pagar faculdade. Deixei de realizar meus planos para realizar os de vocês. Fiz tudo isso não esperando retribuição, mas esperando amor. Esperando que um dia, quando eu precisasse, vocês estariam lá. E Carlos ia falar, mas Antônio levantou a mão. Não terminei. Vocês me abandonaram na beira de uma estrada. Abandonaram sua mãe, que vendeu a aliança de casamento para dar vida melhor para vocês. Abandonaram o cachorro que foi presente dos próprios filhos de vocês. E riram. Riram como se fosse engraçado ver dois idosos desesperados no meio do nada. Helena limpou uma lágrima que insistia em cair. Mas sabe o que é mais triste? Antônio continuou. Não é o abandono. É descobrir que vocês só voltaram pelo dinheiro. Que se não houvesse herança, estaríamos mortos para vocês. Isso dói mais que qualquer coisa. Pai, a gente já explicou. Vicente começou. Não explicaram nada. Apenas confirmaram o que já sabíamos, que o amor de vocês tem preço. E esse preço é 12 milhões de reais. Carlos bateu a mão na mesa. Chega dessa conversa. Vamos ao que interessa. Como vai ser dividida a herança? Ah, sim, a divisão. Antônio olhou para Dr. Henrique. Pode ler o documento? O advogado pegou um papel e começou a ler. Eu, Antônio Mendes da Silva, em pleno uso das minhas faculdades mentais, decido destinar a herança da seguinte forma. Carlos e Vicente se aproximaram, ansiosos. Primeira parte. 4 milhões de reais serão destinados à senhora Marta Oliveira Santos, que nos acolheu quando fomos abandonados. Dividiu o pouco que tinha e nos mostrou o que é família verdadeira. Dona Marta levou as mãos ao rosto incrédula. Antônio, eu não posso aceitar isso. Pode e vai. Helena segurou a mão dela. Você nos salvou, não só da estrada, mas da desesperança. Segunda parte, doutor. Henrique continuou. 4 milhões de reais serão destinados à criação do Instituto Recomeço Digno, um abrigo para idosos abandonados por suas famílias. O Instituto oferecerá moradia, alimentação, cuidados médicos e apoio psicológico completamente gratuito. Helena sorria através das lágrimas. Era exatamente o que queria fazer. Transformar a dor em esperança para outros que passavam pelo mesmo. E a terceira parte? Carlos perguntou impaciente. Os 4 milhões restantes. Dr. Henrique fez uma pausa dramática. Ficarão em custódia por 5 anos.
Se durante esse período Carlos e Vicente demonstrarem amor genuíno, sem interesse financeiro, visitando os pais regularmente, ajudando no instituto, provando que mudaram de verdade, receberão o dinheiro. Se não o quê? Vicente estava vermelho. Se não, o valor será incorporado ao Instituto Recomeço Digno. O silêncio que caiu era absoluto. Carlos e Vicente olhavam para os pais como se não acreditassem no que estavam ouvindo. Vocês estão de brincadeira. Carlos levantou furioso. Vão dar nossa herança para desconhecidos? Não é herança de vocês. Helena disse calmamente. É nossa. E decidimos fazer o que deveria ter sido feito há muito tempo. Ajudar quem realmente precisa. Mas nós somos seus filhos, Vicente gritou. São, Antônio concordou. E sempre serão. Nada pode mudar isso. Mas família não é só sangue. É presença. É cuidado. É amor que não espera recompensa. E se em 5 anos vocês provarem que entenderam isso, o dinheiro será de vocês. 5 anos? Carlos soltou uma risada amarga. Vocês acham que vamos ficar 5 anos fingindo amor por uma merreca? 4 milhões não é merreca. Dr. Henrique observou. É quando a gente poderia ter tudo agora. E ali estava. A verdade mais nua e crua. Eles não queriam os pais. Queriam o dinheiro. Todo o dinheiro. Imediatamente. Helena se levantou e caminhou até os filhos. Olhou nos olhos de cada um, procurando algum vestígio dos meninos que ela tinha criado. Mas só encontrou ganância e ressentimento. Eu rezava todos os dias, ela disse baixinho, para que vocês voltassem, para que percebessem o erro e nos buscassem. Mas queria que voltassem por nós, não pelo que podíamos oferecer. Esse teste de 5 anos é nossa última esperança de que ainda existe algo de bom em vocês. Última esperança? Carlos riu com desprezo. Vocês é que vão precisar de esperança quando perceberem o erro que estão cometendo. O único erro que cometemos, Antônio disse, foi demorar tanto para enxergar quem vocês realmente são. Vicente pegou o celular. Vamos processar. Vamos provar que vocês não estão em sã consciência. Que essa velha aí, apontou para a Dona Marta, manipulou vocês. Podem tentar, doutor. Henrique se intrometeu. Mas tenho aqui laudos médicos comprovando plena capacidade mental de ambos. Gravações das conversas, testemunhas e um vídeo que viralizou mostrando exatamente quem são vocês. Boa sorte provando manipulação. Carlos e Vicente perceberam que tinham perdido. Não havia brecha legal. Não havia como forçar a situação. Tinham 2 opções. Aceitar o teste de 5 anos ou ir embora sem nada. Isso não vai ficar assim. Carlos apontou o dedo para os pais. Vocês vão se arrepender. Já nos arrependemos. Helena respondeu. De não ter ensinado a vocês o que realmente importa na vida. Os 2 irmãos saíram batendo a porta. O barulho ecoou pela sala, mas não assustou ninguém. Era o som de um ciclo se fechando, de uma verdade sendo aceita, de uma dor sendo transformada em propósito. Dona Marta abraçou Helena e Antônio. Os 3 choraram juntos, mas não eram lágrimas apenas de tristeza. Eram lágrimas de libertação, de saber que tinham feito a coisa certa, mesmo sendo a mais difícil. 6 meses depois, o Instituto Recomeço Digno abriu as portas. Um prédio bonito, acolhedor, onde idosos abandonados encontravam não só abrigo, mas família. Helena e Antônio moravam lá, coordenando tudo. Dona Marta era a diretora, usando a experiência de dor para criar esperança. Max se tornou a mascote oficial, recebendo o carinho de dezenas de idosos que encontraram nele o amor incondicional que os próprios filhos negaram. Carlos e Vicente nunca mais apareceram. Não ligaram, não mandaram mensagem, não deram sinal de vida. Os 5 anos se passariam e eles não receberiam nada, porque nunca tentaram merecer. Mas Helena e Antônio encontraram algo muito mais valioso que 12 milhões. Encontraram um propósito. Encontraram família verdadeira em cada idoso que acolhiam. Encontraram paz em saber que transformaram tragédia em esperança. E numa tarde ensolarada, enquanto Helena embalava uma senhora que chorava pela filha que nunca visitava, ela sussurrou no ouvido dela as mesmas palavras que Dona Marta tinha dito meses atrás. Família verdadeira não é quem compartilha o sangue. É quem fica quando não sobra mais nada para ganhar. É quem enxuga as lágrimas sem perguntar o porquê.
é quem transforma a dor em amor e amor em legado. E naquele momento, cercada por dezenas de idosos que tinham se tornado seus filhos do coração, Helena entendeu algo fundamental. Ela não tinha perdido 2 filhos. Tinha ganho uma família inteira. Porque o amor verdadeiro não se mede em milhões. Se mede em presença, em cuidado, em mãos que se estendem não para pegar, mas para amparar. E essa é a única herança que realmente vale a pena deixar para o mundo. Yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos. Puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins hoy. Ahí está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más, a ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé, pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo, perdón por perder tan tarde, la verdad, pero sinceramente con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да,
каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь год. Ну, такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну, где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету?
как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да? Потому что не хватит денег, чтобы каждый... А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,